E você percebe, lendo os trabalhos, que muitas vezes o sujeito escreve e ele não sabe o que ele está dizendo. Entendeu? Quer dizer, na verdade, ele se encantou com aquele palavreado difícil, com aquele palavreado rebuscado, com aquela retórica acadêmica, e ele tenta, então, reproduzir aquele discurso. Né? Mas encontrar alguém que fale das questões importantes, das questões fundamentais, com um discurso límpido, um discurso claro, é muito difícil hoje em dia. Quer dizer, eles nunca têm o problema de contemplar uma situação real, uma situação de fato, Sim. E expressá-la em palavras. Exato. Todo o esforço deles, todo o esforço da universidade é para aprender certas fórmulas de linguagem. Sim. E você vai aprender lá com Michel Foucault, com a escola de Frankfurt, e você vai imitar essa gente, e vai imitar os seus professores. Isso é o que você vai fazer o resto da sua vida. Então você só fala sempre das mesmas coisas. Né? Hoje em dia, sobretudo, tudo é baseado... Qual é o fundo de tudo que estão fazendo? É uma coisa muito simples, sobre desejo sexual. Uhum. Eles só falam disso. Isso para eles é o centro do mundo, o desejo sexual deles, evidentemente, dos outros eles não estão ligando. Né? E é isso aí, eles se sentem sempre frustrados, porque quem tem algum pouco de maturidade sabe que o sexo é sempre frustrante. Sim. Ele nunca satisfaz, nunca. É um negócio assim, você tem 2 minutos lá de um tremelique, gostou, e depois você fica triste, né? Omne animal post-coitum triste. Exatamente. Então ele deveria saber disso. Mas esses caras não, eles têm ilusão de que se todo mundo ficar o tempo todo transando, vai ser uma delícia. Né? O Wilhelm Reich, que foi um dos mestres dessa geração, dizia, o mundo será melhor quando os meninos pararem de rezar e começarem a tocar punheta. Uhum. Bom. Você imagina que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, o universo dos punheteiros. Os caras acreditam nessas bobagens, nessas infantilidades, né? E ficam falando disso, né? Eles acham que a gente resiste a isso porque nós somos apegados a velhos costumes, etc, etc. Mas, bom, não interessa. A questão é que você não cresceu, vocês são crianças, né? Não, a questão é que o ser humano é muito mais do que isso. Mas é evidente, é evidente. E os caras vêm com umas ideias assim, que eles não percebem realmente o que eles estão dizendo. Uhum. Sobretudo não percebem as consequências do que estão dizendo. Quando você lê o livro do Haddad, que nós chamamos o Cagado, né, que é aquele sobre a esquerda, em que ele propõe a elevação política do lumpenproletariado. O que é a elevação política do lumpenproletariado? É dar poder para bandido, meu Deus do céu. Claro. Narcotraficante, proxeneta, é isso aí. O que pode sair de bom disso aí? Só pode sair de bom a Cracolândia, que ele fez em São Paulo. Quer dizer, você pegar uma cidade inteira e entregar para os bandidos. Que vantagem Maria leva? Né? E depois, quando alguém aparece morto, né, eles têm que lançar, porque não é aquela menina que morreu, disse, foi a polícia, tá. Agora os vizinhos lá da favela disseram, não, foi traficante. Né? Mas, Olavo, não é só isso, esse discurso todo, ele é eminentemente falso, porque a vida deles não se resume a isso. Claro. Entendeu? Claro. Eles têm uma vida de suposta produção intelectual, eles desfrutam de uma série de coisas que a vida oferece, eles procuram ter uma vida diversificada. Mas na hora de falar com os outros, eles vêm com esses discursos que querem simplificar a atividade humana, colocar a atividade humana numa única perspectiva. E faz tudo gerar em torno da sua própria insatisfação sexual, no fim das contas. Exato. Eles não querem mais nada além disso. E isso para eles é tudo. Então é uma coisa vazia, boboca. Então, todos eles estão trabalhando. As universidades, olha, eu tenho uma coleção de fotos que até eu publiquei no Facebook, o Facebook tirou. Fotos tiradas nas principais universidades brasileiras. Todo mundo pelado fazendo suruba no pátio ou dentro da sala de aula. E o povo brasileiro tem que pagar imposto para sustentar essa putaria. Sim. Não é o problema da moralidade. Estou chocado porque... Não. Porra, vocês conhecem a minha vida, porra. Eu não sou o cara de me escandalizar com essas coisas. Claro. Né? Mesmo porque eu fiz todas essas coisas que eles fazem, eu também fiz. Só que eu fazia em privado. Né? Agora eles estão lá fazendo suruba na sala de aula, porra. E querendo que a gente pague para eles fazerem isso. Claro. E se você não paga, então você é opressor fascista. Como é possível um treco desse? Esse pessoal não é sério, né? E eu acho que tem uma outra coisa, que você citou, inclusive, naquela sua conferência lá no Museu da Diáspora Cubana, que é a escola de ódio que eles criaram. Você é treinado para odiar.
Claro, né? claro. Para odiar aquele que é diferente de você, para odiar aquele que... Aliás, quando você falou, eu lembrei, eu estava lembrando hoje com as meninas aqui conversando sobre isso. Eu me lembrei do que o Chamfort dizia, né? Ele dizia que a esquerda é assim, ela vira para você e diz assim: seja meu amigo de verdade, seja meu amigo, senão eu te matarei. É assim mesmo. E o comportamento da esquerda, e foi o que aconteceu com ele. Exatamente. Porque depois os jacobinos vão e acabam com ele, entendeu? Olha, eu nunca vi um esquerdista, ou no Brasil ou no mundo, que tivesse algum senso de arrependimento pelo que os seus companheiros de ideologia fizeram. Esses caras mataram no mínimo 100 milhões de pessoas. Só na China foi 70 milhões. Eu nunca vi um sentir um pouco de culpa por isso. E vocês já pensaram se aparecer um bando de nazista, de repente, sentindo-se inocente do que o Hitler fez? Não, aquilo foi aquele... O Hitler traiu o nazismo, ele desfigurou o nazismo. Né? O nazismo não é aquilo, o nazismo é uma coisa maravilhosa. Você aceitaria uma conversa dessa? Claro que não. O comunismo também não. Então aparece esse. E outra coisa, tem um menino que faz um programa de psicologia, ele mostra os traços característicos dos psicopatas. E um dos traços que ele dá, característica é assim, são as caretas de superioridade. Sei. Olha que os caras estão Sim. querendo humilhar o outro. Eu vendo o Boulos conversando com o Flávio Morgenstern, era só essas caretas o tempo todo. E o cara se fazendo de vítima. Como vítima você? Você é culpado moral da morte de 100 milhões de pessoas. Você foi cúmplice disso, rapaz. Você devia ter vergonha de sair na rua. Todos vocês. E defende isso. E defende. Aquele jornal A Hora do Povo, quando teve o centenário do Stalin, uma coisa assim, publicaram uma manchete assim: Stalin, o maior democrata da humanidade. Não é uma coisa linda, pô? Ele não é o maior, foi o Mao Tse Tung, pô. Esse caprichou mesmo. Nossa, esse... Eu estou lendo aí o livro do Frank D. Cutter, A Tragédia da Liberação, a história da Revolução Chinesa. É uma sangueira que você não consegue imaginar, pô. É uma loucura. Era assim, negócio de cercar as cidades e deixar todo mundo morrer de fome lá dentro. Sim. Só entrava quando não tinha, só tinha cadáver lá dentro. Cada mulher, criança, até os cachorrinhos. Era normal para eles fazer isso. E depois, com toda a Revolução Cultural que eles fizeram. Nossa Senhora, o processo de humilhação pública. Isso foi durante a Revolução, Exato, depois foi pior. Depois, foi pior. Um processo de humilhação pública. Agora, nós temos um partido que o partido foi da linha chinesa, meu Deus do céu. Você não tem vergonha de ser cúmplice dessa coisa? Eu acho que as pessoas que adotam essa ideologia ou colaboram com ela tinham que ser expelidas da vida pública, como os nazistas são. Uhum. Eles não devem ter direito de expor essas coisas mais. Já foi provado, isso é crime. Isso são psicopatas assassinos perigosíssimos. Assim, visceralmente mentirosos o tempo todo. Sim. Todos eles, não escapa um. Quer dizer, você estranha que o Lula roubou um trilhão de reais? Não, isso é normal para eles, porra. É obrigação do comunista, quando ele está no poder, roubar para a revolução, roubar para o partido. Outro dia apareceu, acho que a Manuela Dávila, outra, dizendo: não, o Brasil jamais chegou perto do socialismo. Então, bom, a missão do Lula jamais foi criar o socialismo. Claro. Ao contrário, era manter o capitalismo brasileiro funcionando para alimentar o movimento comunista no continente. Claro. E até na África. Ele deu dinheiro para Angola, para Cuba, para todo mundo. Essa foi a missão. Os comunistas deviam fazer uma estátua para ele. O Lula não traiu o comunismo de maneira alguma. Se bem que o Lula foi homenageado na mesma semana no Fórum Social Mundial, no Fórum de Davos, pela sua adesão ao capitalismo. E no Fórum Social Mundial, pela sua fidelidade ao comunismo. Tá, isso era o Lula. Perfeito, né? Mas é perfeito. Então, como é que nós podemos dialogar com essas pessoas? Não tem diálogo, não. Mas como é que você vai ter diálogo com um cara que é um mentiroso profissional? Mentiroso compulsivo, não pode, não pode. Nada do que ele fala Quer dizer, olha, se eu encontrasse um tipo desse, se fosse, em vez de ser o Flávio Morgenstern, fosse eu que estivesse lá conversando com o Boulos, eu ia fazer: seu telespectador, olha a cara dele, olha a careta que ele está fazendo, olha a careta de superioridade. Ele é superior em quê? E ainda vem se fazer de vítima. Quer dizer, está na cara que é um psicopata, meu Deus do céu. Essas caretas são típicas da conduta psicopática. Não que seja um psicopata assassino, então um psicopata leve. É apenas um embrulhão. Todos eles são assim. Agora, por que você tem que tratar com educação e respeito? O pessoal da direita não entende isso. Eles acham que eles estão discutindo, estão fazendo um debate educado na Câmara dos Lordes na Inglaterra.
É absurdo. O sujeito chega lá, te xinga, te ofende, te acusa de mil e uma coisa e você, né, afagando, querendo responder com ironia leve. Cara, não dá, pô. Tem que desmascarar esses caras, mostrar que vocês são assassinos, vocês são criminosos, não te respeito, não gosto de você. Conceder a palavra quando você é um cara como você é honra imerecida, eu te responder qualquer coisa é honra imerecida, eu te desprezo, eu quero você fora daqui, quero você fora da política nacional, quero você escondido na sua casa, na casa do cachorro, ou na privada, esse é o seu lugar. Agora, o pessoal fala, isso é política extrema-direita. Extrema-direita é uma conversa, meu Deus do céu. Eu nunca tive uma proposta de sociedade na minha vida. Não tem nenhuma. O que eu estou falando é em função de uma situação concreta, real do momento. Não é que eu sou favorável a um regime que faça isso, não. Eu acho que neste momento precisa isso. Como vai ser o regime? Falei, eu lá sei. Escolhi um regime que, em vez de inventar um regime que propor, eu estou apenas falando aquilo que o povo brasileiro já sabe, que o povo brasileiro está exigindo. O povo brasileiro quer esses caras na cadeia, pô. Não fui eu que inventei isso. Né? Quer esses caras e os agentes deles, os caras que eles botaram no STF, que botaram a burocracia inteira está controlada no Senado, por eles, tudo. Todos os poderes. Eles Nhonho e Davi Alcunhonho, né? Tudo igual, rapaz. Não, é terrível, terrível. Terrível. Mas o Rodrigo está aqui. E como você está vendo o momento político? Eu vejo o seguinte, se não juntar o povo para dar apoio ao presidente, esse pessoal vai voltar. Porque toda a mídia está trabalhando para eles. A mídia brasileira é instrumento do Foro de São Paulo. 100%. Né? É tudo comunista do primeiro ao último. Comunista não quer dizer que o sujeito tem a convicção comunista, quer dizer que ele está dentro, vamos dizer, da rede de contato e da rede de colaboração. Exato. O que ele pensa, as suas convicções, não tem a menor importância. Claro. Aliás, porque muita gente está lá e nem sabe. Nem sabe que é comunista, mas está dentro do esquema. Mas está dentro do esquema. E está trabalhando para o esquema. Exato. E desenvolve todas aquelas reações instintivas, reações verbais e instintivas, e sai repetindo coisa que ele não sabe o que é. Bom, isso é o que a gente mais vê no jornalismo, né? O jornalismo brasileiro é só isto. Repetição é só isto. De discurso pronto, né? Discurso pronto. Mas, olha, eu conheci um outro jornalismo que existia antigamente, 40, 50 anos atrás. Aquilo acabou, bicho. Um dia só tem analfabeto funcional, todos eles. Você pega os chefes de redação, são analfabetos funcionais. Dirigindo outros analfabetos funcionais. Inclusive, assim, para ler o que eu escrevo está tão acima da compreensão desses caras, que eles têm que inventar alguma coisa. Eles não é capaz de pegar, lá, pensa isso, assim, assim. Não, eles não entendem. Às vezes vai sair o livro do Ronald Robinson, que é o que eu ia falar, agora. Daí vocês vão ver a diferença, a imensa distância que existe entre o que eu escrevo, o que eu penso, e o que esses idiotas estão falando de mim. Eles inventaram um tipo lá que só existe na cabeça deles, que é astrólogo, guru do Bolsonaro e ideólogo de extrema-direita. Eles só sabem trabalhar com estereótipos. Só estereótipo. É a única coisa que eles conseguem a percepção da realidade. Exatamente, né? Exatamente. Todo indivíduo tem o direito de discordar de mim, mas como é que você pode discordar que você não está entendendo nada? Você não sabe nada a meu respeito, é tudo inventado. E não é só a pessoa da esquerda que faz isso, não, porque a esquerda, ela determina os padrões de pensamento de muita gente da direita. Tá aí Rodrigo Cocô Instantâneo, Lobostão, tem o pessoal que diz da direita. Né? E eles usam os mesmos chavões. É só chavão, não tem mais nada. Pô. Então, gente, nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar a formação desses meninos. Sim. Eles têm que ir para frente, têm que escrever livro, têm que ocupar o espaço. Pô. Não, esse livro do Ronald Robinson eu não tinha lido nada. E o Olavo está aqui com uma cópia e eu estou lendo esses dias aqui, vou continuar lendo. É impressionante. Você vê, que professor universitário tem condições de discutir o assunto Olavo de Carvalho com o Ronald Robinson? Não, é um calhamaço de 500 páginas, gente. É um negócio impressionante. Ele revê a obra inteira do Olavo e ainda oferece no final apêndices para quem quiser realizar um estudo sistemático. O livro é incrível. Incrível o livro. Esse aqui é um exemplo do que é o ensino universitário no Brasil? É só o começo. Esse é só o começo, claro. Né? Quer ver um exemplo do que é o ensino universitário no Brasil? Pega um vídeo meu que está lá na minha página, que chama-se O Cante do Vaquinha. Assistimos ontem aqui. Né? Exatamente. Você vê o que é. Eu sou totalmente inepto, incapaz. Né? Não é só no Brasil, não. Aqui também tem um monte desses caras. Só que aqui não tem só isso. No Brasil tem só isso na universidade. Sim. Então nós temos que tirar esses camaradas, tem que tirar esse sujeito da profissão universitária a pontapés. Diz, olha, você vai trabalhar no posto de gasolina, né, você vai varrer rua, vai cortar cana, que é o que.
né? Se é que você não Bom, vai é o que eles podiam fazer. se machucar. Ir claro, lá né? para Cuba cortar cana. Ir para Cuba cortar cana seria muito útil, pô. Poxa Né? vida. Vai lá enrolar charuto. Claro. Cuidado, não vai sentar em cima do charuto, por favor. Não, é terrível, é terrível, é terrível. Mas o Rodrigo está aqui fazendo aí uma série de perguntas e entrevistas. Depois ele vai escrever um livro, não sei como é que vai ser o livro. O livro é dele, o plano é dele. Eu também não sei, mas que vai ficar bom, vai. Ah, vai, com Não tem a certeza. menor dúvida, com porque certeza, assim, o com tema é ótimo. Com certeza. Hã? Quer dizer, esse ano já tem 2 livros a respeito do Olavo de Carvalho, que são livros confiáveis, de pessoas que conhecem o pensamento do Olavo de Carvalho. Estudaram, acompanham, estão sabendo o que eu estou pensando. Né? E são pessoas que têm capacidade de ler. Né? Agora, quando você pega um cara desse, eu penso assim, o analfabetismo funcional, para um psicopata, não é um defeito, um handicap. Ao contrário, é uma vantagem. Porque se ele não entende o que lê, ele está livre para inventar qualquer coisa e botar na boca do outro. Sim. Não é isso? Mas, aliás, essa é uma característica desde quando você começou a publicar os primeiros livros. Sim. As pessoas sempre se negaram ao debate, né, de maneira sistemática. Ninguém nunca aceitou fazer um debate Nada, de igual nada. para igual, de maneira. Não é verdade? Nada. A única pessoa com quem você teve um debate foi o Duguin. Porque aqueles que, por azar deles, foram colocados num debate comigo, se deram tão mal. Exato. Os outros ficaram com medo e daí veio, né, o Milton Temer, não é o Michel Temer, Milton Temer, que eu acho que ele era o secretário já do Partido Comunista na época. Ah, é? Daí ele baixou a ordem, do Olavo de Carvalho não se fala. Eles baixaram um silêncio que durou quase 20 anos. Foi uma maravilha. Era isso mesmo que eu queria, você fica quieto, só eu falo. Né? Assim tá bom. Mas daí depois teve o pessoal da geração nova, não sabia disso aí, e começaram a falar de novo, o pessoal da Folha, né? Sim, sim. Aqueles meninos lá, tudo semi-analfabeto. Daí agora só tem moleque, porque os caras não tinham coragem de enfrentar, o que eles faziam? Botavam os alunos para me enfrentar. Vai lá bater no lá, vai. Eles ficavam atrás, bem escondidinhos. E agora esses alunos estão tudo na redação da Folha, do Globo. Né? Agora, o que é muito interessante, Olavo, é que apesar de tudo isso, quer dizer, é impossível você fazer qualquer reflexão sobre o Brasil hoje, ou em qualquer área, sem se referir a você. Mas eles só falam dele, só falam de mim o tempo todo. Entende? Quer dizer, Eles ficam loucos da vida e querem bater em mim, porque não tem outro em quem bater. Pô, Claro. Né? Não tem mais assunto, acabou. Agora, aparece o cara com umas ideias esquisitas, aparece, né, o Endométrio Magnolia. Né? Ele vem dizer que eu estou copiando as ideias do Oswald Spengler. Eu nunca levei o Oswald Spengler a sério, meu Deus do céu. O Oswald Spengler acredita, primeiro, que existe uma decadência do Ocidente. Eu falo, Sim. não sei. Eu vejo que o Ocidente está cada vez mais poderoso, isso é que eu estou vendo. Então a fase que ele dá como decadência é o apogeu do Ocidente, na verdade. Mas esse apogeu do Ocidente vem junto com o marxismo, com teoria revolucionária, com a escola de Frankfurt, etc., e corrompe o mundo inteiro. É isso que eu estou falando da decadência do Ocidente. Você acha que assim, o Jorge Soros é decadente, né? Esse cara da Apple está decadente? Não estão nada, estão cada vez mais ricos, mais poderosos, meu Deus do céu. Né? Você pega a China, o que é a China se não uma cópia mal feita do Ocidente? Sim, sem dúvida. Não há mais outra civilização, só existe a civilização do Ocidente Claro. no mundo inteiro. Como é que você vai... Isso, Max Weber dizia isso, né? Então, só o que tem alcance universal é o Ocidente. Existe essa brincadeira do Guindo, eurasiano e tal. Sim. O que é isso aí? Ocidente mal copiado. Copiado. Ele pegou do Halford Mackinder, né? Quer dizer, são ideias ocidentais que ele está copiando lá e dizendo que é eurasiano. Né? Então, que história de decadência do Ocidente? Eu vejo os males do Ocidente, isso sim, a maldade, né? Isso, genocídio, coisas como comunismo e nazismo aparecem. Claro. Né? Concepções erradas que estão oprimindo as pessoas em nome da liberdade delas, que nem essa menina índia, né? Isani, foi falar lá na ONU. Falou, pô, vocês dizem que era ajudar a gente, vocês não querem nos obrigar a ficar lá no mato? A gente virar índio de antropólogo. Claro. Mas nós, como qualquer brasileiro, queremos trabalhar, ganhar dinheiro e ir para frente, e vocês não deixam. Pô. E dizem que estão nos ajudando. É isso aí, tudo o que é? O que está imperando lá em cima dos coitados dos índios? O Ocidente, pô. Claro. E eu que estou falando de decadência do Ocidente, falo, não, pode ser decadência da espécie humana. Do Ocidente, não, o Ocidente está por cima da carne seca, pô. Então, da onde que esse cara tirou a ideia? Ele não leu a mim, ele não leu o Spengler, ele não sabe nada do que ele está falando. E isso é um semi-analfabeto. Cala a boca, burro, Endométrio Magnolia. Não, eu acho o seguinte, mudando um pouco de assunto,
você deve uma obra fundamental para nós, que é ensinar a gente a fazer esses apelidos incríveis. Porque assim, tem um sistema por trás disso. Tem um sistema. E você precisa ensinar a receita. Tem um sistema. Ó, você quer fazer apelido, não faça apelido agressivo. Sim. Né? Faça apelido que a própria vítima não consiga deixar de rir quando lê. Claro, exato. Então tem que ser uma coisa que, claro que ridiculariza, evidentemente. Mas sem raiva, porra. Né? Mas isso brota naturalmente, você pensa um pouquinho. Às vezes pensa um pouquinho, às vezes sai sozinho. Esse do endométrio não fui eu que inventei. Ah, não foi? Não, foi o Rafael de Paula, ele que... Né? Magnólia é assim, já tá cara, mas ele que veio com o termo endométrio. Perfeito. Quer dizer, eu sei dizer, cala a boca, burro, você é ignorante, não dá para eu discutir com você, você é muito infantil, você não lê livros, você só lê a Folha de São Paulo, emburrece mais ainda do que já estava. Né? Outro dia veio o americano, o Perry Anderson foi americano ou inglês, não lembro mais. Acho que é inglês, não tenho. Não também escrevendo, e mesmo tipo de besteira. Quer dizer, o que o Perry Anderson leu do que eu escrevi? Ele não lê português. Ele pode ter lido 2 ou 3 artigos, mas nem isso. Ele leu o que a Folha de São Paulo escreve e acredita, pô. Ele sai repetindo. Alguém mandou um e-mail para ele, claro, dizendo, olha, você precisa falar mal do Olavo. Porque o Olavo está aqui atrapalhando. Campanha mundial. E você precisa falar mal do cara, pô. E aí eles falam, obedecem, claro. Obedecem, a solidariedade é um negócio incrível, né? Quer dizer, o Olavo dá a impressão assim que o Olavo invadiu a América Latina com tanque, né, foguete, etc. Está matando todo mundo, né? Quer dizer, é o seguinte, uma pessoa normal, ela sente medo na medida real do perigo. Né? Por exemplo, se aparece um cachorrinho latindo é uma coisa, se aparece um tigre rosnando é outra. Mas o histérico é o contrário. Ele imagina o medo, imagina o inimigo na medida do medo que ele sente. Então, quando o medo é muito, ele imagina que o perigo é grande. Esses caras são tudo assim. Eu falei, eu não estou fazendo mal para ninguém, gente. Né? E disse, não, outro dia eu disse assim, não adianta, por exemplo, o governo cortar verbas de empresas de comunicação, porque os inimigos do governo não são as empresas de comunicação, são os jornalistas. Então tem que pegar um por um e processar um por um. Ele disse, olha aí que está querendo acabar com a gente. Peraí. Processo de calúnia não é um direito que todo cidadão tem. Se você mente contra o cara, ele não tem o direito de processar. Qual é o problema? Você está acima da lei? Quer dizer, processar você assim, é um crime de lesa pátria? Se eu fosse processar cada um que inventou coisa contra mim, teria uns 50 na cadeia. Na cadeia não, porque no Brasil o crime contra a honra não dá cadeia. Estaria 50 lá lavando privada dos orfanatos. Sim. Né? O que seria ótimo, lá dentro. É. Claro. Então esses caras são que nem a história do Robert Crumb, né, do sujeito que mergulhou na privada, mas os cocôs o expulsaram. Os cocôs não o quiseram lá. Agora, eu acho, Olavo, que assim, o momento político que o Brasil está vivendo e tudo mais, eu acho que assim, a realidade só reforça o que você sempre ensinou. Primeiro, a cultura. Claro. Primeiro o estudo, né? Depois a gente parte para ação política, para coisa. Se a gente não tiver preparado intelectualmente, claro. Quer dizer, essa luta toda acontece o que nós estamos vendo hoje, quer dizer, um governo bem intencionado, mas sendo paralisado por quero fazer uma militância de direita. Militância de direita é o Rodrigo Cocô, é o Lobostão, é o Luciano Anos. Isso é militância de direita. Você acha que é isso que eu quero? Eu quero fazer fábrica de gênios, quero fazer gente de altíssima capacidade. As ideias políticas do cara é o segundo instante. Claro que eu prefiro, antes que ser conservador, que ser comunista, evidente. Mas nenhum sujeito realmente inteligente e sério é comunista. Se ele foi durante um tempo, depois se arrepende e chora em cima. Claro. Né? Como eu colaborei com essa lei durante 2 anos, estou me arrependido até hoje. Eu também fui, fui esquerdista. Né? Um cara sério, de vez em quando aparece alguma Graças a Deus a gente acorda e percebe a realidade. Mas a maioria não tem a característica típica do psicopata, que é assim, se achar maravilhoso acima dos outros. Sim. Não reconhece ninguém, se ele lê o Rodrigo Cocô, ele não faz a ninguém elogio mais alto do que ele faz a ele mesmo. Assim, um liberal sem medo, um pai com lucidez e bom senso, sabe quem ele está falando? É ele. Não tem outra pessoa melhor que ele. Né? A gente pode se elogiar um pouquinho, mas você tem que ter um senso de medida, porra. Né? Eu acho que eu sou um bom filósofo, mas eu não sou o Mário Ferreira dos Santos.
Eu tenho que reconhecer, o homem é muito superior a mim, pô. A coisa mais óbvia. Não, uma coisa é você ter autoconsciência. Claro. Outra coisa é ser um vaidoso. Vai, né? claro, mas essa vaidade é psicopática, porque ela é compulsiva. Se você vê o Lobostão falando, os gestos dele todos são gestos de desprezo. Quer se mostrar que é superior. Mas que caralho é isso, né? É tudo teatrinho. Teatrinho para quê? Para compensar uma personalidade falhada, que fracassou em tudo na vida. Agora, esse pessoal contra mim já apelaram a tudo quanto é crime. Inventar intrigas de família de 40, 50 anos, porque eles não sabem nada e ficam inventando coisas. Né? Fazem isso, inventam crimes imaginários. Né? Não, todos os recursos que a maledicência pode criar, eles usam. Pois é. Aí é uma coisa E interminável. quando os mascarados, eles não se dão por achados. Você vê, o Coaberto Jumenstein disse, você está aí nos Estados Unidos ilegalmente. Se você provar que está legalmente, eu te dou o meu salário da Folha de 1 ano. Eu provei. Daí dizer, não trabalho mais na Folha. O que você acha de um sujeito desse? Coisa... Não dá nem para bater no sujeito desse, você vai secar a mão suja de merda. Né? Os caras fazem isso e pensa que ele tem alguma vergonha de fazer. Nada. Se sente orgulhoso. Né? São todos assim. Todo esse pessoal esquerdista é tudo assim. E a direita está produzindo uns caras também assim. Até acho o seguinte, que na direita tem mais filho da puta do que na esquerda. Pelo que eu estou contando. Né? Já foi os dedos das duas mãos, já foi. Né? Tá aparecendo filho da puta aí, cara que subiu na vida junto com o Bolsonaro, se aproveitando do Bolsonaro, no dia seguinte já virou. Eu dizendo, não, eu sou independente, eu penso com meus próprios miolos. Né? Qual é o problema? O brasileiro não sabe admirar e não sabe ser leal a quem ele admira. A admiração no Brasil é puxa-saquismo, é idolatria. Então o sujeito tem que cuspir na mão que o alimentou para mostrar que é independente. Quer dizer, a ingratidão, a traição no Brasil são méritos. É uma coisa assim tão nojenta, tão baixa. Né? Não dá para discutir com essas pessoas. Pô.